Alô galera da Agulha no Mandril, esse é o Momento Acupuntura e hoje nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente. Ao invés de falarmos de pontos, que tem a sua importância, já que a partir de cada ponto que eu abordo aqui com vocês, em cada vídeo que eu faço aqui para vocês, eu tenho condições de falar muito sobre esse trabalho que eu tanto amo, que é o trabalho de acupunturista. Mas hoje eu vou falar de um assunto diferente e tão importante quanto os pontos que eu já falo no dia a dia do canal Momento Acupuntura. Aí você me pergunta, Flávio, para de suspense, que assunto é esse, meu camarada? Eu vou falar sobre ciclo circadiano, ou seja, o nosso relógio biológico, nossa maré energética. A cada 2 horas de um período de 24 horas que tem o nosso dia, a cada 2 horas um órgão ou uma víscera entra em pico energético, daí o nome maré energética. Vamos começar então com o horário das 3 às 5 da manhã, é o horário do pulmão. Até por conter o pô ou a nossa alma corpórea, que seria nossa personalidade, nosso subconsciente, de 3 às 5 da manhã, no horário do pulmão, é o horário ideal para meditação, para ligação com o mundo espiritual, com o transcendental. Aqui no Ocidente a gente não tem esse hábito, mas no Oriente, os monges, por exemplo, usam este horário de 3 às 5 da manhã para fazerem as suas meditações. O horário ideal para atividades respiratórias, como yoga, por exemplo, e até por gerar um estado bem reflexivo, é um horário muito bom para a gente encontrar soluções de problemas. E até pelo pulmão estar em pico energético, o horário de 3 às 5 da manhã é ideal para tratarmos de patologias pulmonares, se bem que dependendo da patologia, pode ocorrer desde uma falta de ar até um falecimento, por exemplo, pois um pulmão muito fragilizado, muita deficiência, quando a maré energética vem máxima nesse horário de 3 às 5, o pulmão então acaba tendo dificuldade de exercer suas atividades fisiológicas corretamente ou até colapsando, como acontece com o próprio Covid. Inclusive, pessoal, qual é o horário em que ocorre a maior incidência de pacientes asmáticos em emergências de hospitais? Exatamente no horário de 3 às 5 da manhã, porque esse paciente já está com o pulmão debilitado, está com dificuldade de expiração, a asma é sempre um problema na expiração, nunca na inspiração, a maré energética vem e aí ele tem essa crise, principalmente em locais muito secos, com umidade relativa do ar muito baixa, já que a secura é o clima que atinge os pulmões. Seguindo então o nosso relógio biológico, próximo horário de maré energética é o horário das 5 às 7 da manhã, horário do intestino grosso, horário para quem tem uma vida regrada, não troca o dia pela noite, horário de fazer a evacuação, até pelo pico energético no intestino grosso, estimular então o que? O peristaltismo desse intestino. O horário do intestino grosso, pessoal, é o horário ideal também para a gente perdoar, para a gente desprender do passado, trabalhar o nosso pessimismo, já que essas emoções, principalmente questões mal resolvidas e envolvendo o nosso passado, geram prisão de ventre. Seria como se o organismo, através do ato de segurar as fezes, estivesse nos dizendo que nós temos algo ainda represado no nosso interior e que precisa ser liberado. Saindo então do horário do intestino grosso e chegando então ao horário das 7 às 9 da manhã, que é o horário de quem? Do nosso amigo estômago, que é o horário para a gente ter uma refeição rica. O estômago está em ápice de energia, prontinho para receber os nossos alimentos. Inclusive, você repare, nos hospitais, os remédios são dados para os doentes que estão internados neste horário, das 7 às 9 da manhã, porque o estômago, por estar em pico de energia, a absorção dele, então, é máxima. Chegamos, então, pessoal, ao horário do baço, nosso amigo baço pâncreas, o horário das 9 às 11 da manhã. Entre as funções do baço, pessoal, está manter a concentração, o pensamento fluido e também cuidar
da tonificação muscular. Sabe aquela galera que malha e nunca consegue tonificar a musculatura, está sempre flácido? Pois é, deficiência de baço. E também em relação à concentração e pensamento fluido, isso está muito ligado a intelecto. O horário de 9 às 11 também é um horário, até por isso, muito legal para a gente trabalhar a nossa memória e também estudar, pois com o pico energético do baço de 9 às 11 da manhã, a concentração vai ser máxima. Saindo então do horário do baço, vamos chegar então ao horário do coração, de 11 da manhã a 1 da tarde, horário que o yang do nosso organismo é máximo, é um horário até complicado para quem tem problemas cardiológicos, como por exemplo hipertensão, insuficiência cardíaca, até um horário perigoso, pois com o coração em ápice de energia, ele precisa estar bem saudável para aguentar esse tranco. É um horário que geralmente a pressão arterial ela sobe, nós ficamos mais taquicárdicos, podendo apresentar quadros de rubor facial, ansiedade, opressão torácica, ou seja, quadros de calor de coração. No momento em que esse coração está no ápice, de 11 às 13 horas, podemos ter esse tipo de sintomas e até se o coração estiver muito fraco, no caso de uma insuficiência cardíaca, ele chegar, infelizmente, num colapso. De 13 às 15 horas, está o horário do intestino delgado, o ápice de energia do intestino delgado. Assim como no horário do intestino grosso, um bom horário para você fazer evacuação, se bem que no intestino grosso isso ocorre com mais frequência. E esse horário, pessoal, de 13 às 15 horas, é um horário em que nós ficamos muito críticos, já que o julgamento é uma característica muito marcante do intestino delgado. Quando você quer realizar alguma ação na sua vida, como fazer um curso, por exemplo, o fígado então vai planejar que curso será esse. O intestino delgado vai julgar se fazer esse curso vai ser bom ou não para você, e a vesícula biliar vai concretizar esse curso. E até pelo intestino delgado ser esse excelente juiz, o horário dele então, das 13 às 15 horas, é um horário excelente para você, por exemplo, fazer avaliação de um relacionamento, procurar discernir se uma determinada situação está sendo boa ou não para você, e caminhando no nosso relógio biológico, no nosso ciclo circadiano, chegamos então ao horário da bexiga, o horário das 15 às 17 horas. Esse horário, pessoal, que é o horário em que a bexiga está no seu ápice energético, é o horário, é claro, como já deve estar subentendido para vocês, o horário em que a gente tem vontade da micção, de urinar, já que a bexiga está em pleno funcionamento. Mas também é um horário de perda de energia, até por isso um horário muito ruim para atividades físicas. Mas também, em compensação, o horário da bexiga, de 3 às 5, é também um horário muito bom para a gente tratar medos, fobias, já que o medo é o sentimento que atinge o elemento água, o elemento cuja víscera é justamente a bexiga. E agora, saindo do horário da bexiga, chegamos então ao horário do famoso chá das 5, o horário do rim, das 17 às 19 horas. O horário do rim, pessoal, é o horário das conexões neurológicas, mais conhecidas como sinapses. Já que o rim, ele controla quem? Ele controla a medula. Tudo que tem a ver com tecido cerebral está intimamente ligado ao rim. É um horário excelente para tratar patologias de ordem neurológica. E aí você me pergunta, mas Flávio, quando você começou a falar de horário do rim, você disse que é o horário do chá das 5. O que isso tem a ver? O frio é o fator patogênico que atinge os rins, o órgão do elemento água. Então, é muito bom, nesse momento, nesse horário, você consumir alimentos quentinhos, como um chazinho, como um carboidrato, por exemplo, sem exagerar, para não causar a fraqueza, a deficiência do baço, e também até tirar um descanso, já que há a queda de energia nesse momento.
começando já no horário da bexiga, na maré das 15 às 17 horas, e que antecedeu o horário dos rins, das 17 às 19 horas. Chegamos então, pessoal, ao horário do pericárdio, o protetor do coração, o envoltório do coração. Tudo que atinge o coração atinge antes o pericárdio, que é o protetor dele. Horário do pericárdio, 19 às 21 horas, o horário do happy hour. Já parou para pensar nisso? Porque o horário dos happy hours nos restaurantes, nas boates, nos bares, nos entretenimentos que tem por aí é sempre das 19 às 21 horas, porque nesse momento é o horário que nós estamos alegres, com espíritos de dessocialização, super dispostos a nos divertirmos em grupo, já que qual é a emoção que atinge um coração saudável? É a alegria, essa é a emoção do coração. Um coração em excesso, ele fica eufórico, causa a euforia, e já é uma patologia. E o pericárdio, por ser esse envoltório, esse protetor do coração, ele tem tudo a ver com a alegria do coração, com a socialização, com o divertimento em grupo, com um abraço, ou seja, com o happy hour, esse momento de descontração, um momento leve, das 19 às 21 horas. Agora você já sabe, porque nos bares e nas boates, nas casas de entretenimento, os happy hours geralmente são de 19 às 21 horas. Terminado então o happy hour, pessoal, do pericárdio, chegamos então ao horário do triplo aquecedor, horário das 21 às 23 horas. O triplo aquecedor, gente, se lembra que eu já falei em outros vídeos, formado por aquecedor superior, coração e pulmão, aquecedor médio, formado por estômago, baço, fígado, vesícula biliar, e aquecedor inferior, formado pelos intestinos e também rim e bexiga. Ele, num ápice de energia, no horário dele de 21 às 23 horas, estando no ápice energético dele, ele faz esse fluxo de energia ou de chi percorrer todos os órgãos e vísceras do organismo na capacidade máxima. E como nesse horário das 21 às 23 horas, as interações energéticas entre as vísceras e os órgãos do nosso organismo estão no seu auge, o organismo está super energizado de chi, ou a energia produzida nos pulmões através do guti, do baço e do ar que a gente respira. Então, esse horário do triplo aquecedor de 21 às 23 é ideal para coisas como namorar, fazer sexo, por exemplo. Ou seja, se você queria encontrar um momento do seu dia em que estivesse no auge da sua energia sexual, até porque o triplo aquecedor também atinge, né, o aquecedor inferior, onde estão os órgãos genitais, então o horário é esse, a dica é essa, das 21 às 23 horas. Terminado o namoro, então, chegamos ao horário da vesícula biliar, horário das 23 horas a 1 hora da madrugada. É um horário meio que oposto ao horário do pericárdio. O pericárdio que é alegria, confraternização, divertimento em grupo, socialização. A vesícula biliar já te torna uma pessoa mais mutista, mais introspectiva, mais reservada, uma pessoa com tendência ao isolamento, menos comunicativa neste momento em que a vesícula biliar está no ápice de energia, mas também em compensação, até pela vesícula estar em ápice de energia de 23 horas a 1 da madrugada, é um horário propício para concretizar, tornar real aquilo que o fígado planejou. Lembra? O fígado planeja, o intestino delgado avaliza, julga e a vesícula concretiza. Apesar de esse horário também ser um horário em que você sente pouca coragem, mas é propício a você tirar do mundo das ideias aquilo que o fígado planejou. E falando então no nosso amigo fígado, chegamos enfim ao horário dele, finalizando, fechando o nosso ciclo biológico, o nosso ciclo circadiano. Meu camarada, esse horário é um horário meio perigoso. É melhor você realmente deitar,
dormir, até porque é o horário em que o fígado ele armazena o chuê ou o sangue para posteriormente ele liberar para o organismo por demanda. Lembra que eu já falei sobre isso? Por que esse horário é perigoso? Qual é o sentimento que atinge o fígado, o órgão do elemento madeira? Exatamente a raiva, a ira. Um fígado em excesso de energia, ele vai estar nesse momento de 1 às 3 da manhã, está em ápice energético. Então, como a raiva e a ira estão sempre presentes num fígado em excesso, neste horário de 1 às 3 da manhã, essa raiva vai estar sempre rondando. Ou seja, qualquer discussão que você tiver vai ficar muito pior do que poderia ser. Qualquer briga pode terminar em tragédia. Então, nesse horário é bom nunca discutir, nunca ter qualquer tipo de conflito. É bom realmente você se recolher até para ter um bom momento de sono. Esse horário de 1 às 3, o horário do fígado, é um momento em que você tem uma boa qualidade de sono. E aí agora, já trazendo o assunto do vídeo de hoje para a prática de acupuntura, que foi o que deu vida ao canal Momento Acupuntura, o ideal é que a gente faça o tratamento do paciente nos horários de pico energético de cada órgão e víscera acometida. Por exemplo, você vai tratar um refluxo gástrico. Qual seria o melhor horário para você tratar esse paciente com sessão de acupuntura das 7 às 9 da manhã? Pico energético do estômago. Você vai tratar um paciente que quer emagrecer, que está muito obeso, tem muita umidade no corpo. Qual é o melhor horário? Das 9 às 11, pico energético do baço. Você vai tratar um paciente que tem hipertensão arterial, ansiedade, palpitação, a mente inquieta, é uma pessoa hiperativa. Qual o melhor horário? Das 11 às 13 horas, pico energético do coração. Você quer tratar um paciente com lombalgia, dor no joelho, problema nos ossos, também incontinência urinária, aí um problema fruto do yang dos rins. Qual seria o melhor horário? Das 17 às 19 horas, pico energético dos rins. É claro que determinados horários fica completamente inviável, como o horário do fígado, de 1 às 3. Passou das 10 horas, das 9 horas, já fica completamente inviável, né? A gente está falando de um mundo ideal. Quando eu falo de maré energética para guiar o horário de tratamento do paciente, seria mais no sentido de potencializar ou até facilitar os efeitos, mas mesmo que não ocorra, o sucesso da terapia é perfeitamente alcançado, porque mais importante do que uma maré energética é a perícia do profissional de acupuntura na escolha de pontos, na inserção de agulhas, na manipulação de todos os instrumentos que ele vai usar na sua sessão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, meio diferente, né? Mas com a mesma importância dos habituais, vocês podem ter certeza. Se acham que eu mereço, já dão aquele tapa maroto aí no like. Se acham que eu mereço mais ainda, já compartilhem esse vídeo sobre ciclo circadiano com todo mundo que vocês conheçam. Ainda não é inscrito aqui no canal? Já se inscreva, meu amigo. Tá esperando o quê? Também ative aqui o sininho para você ser sempre avisado quando tiver vídeo novo no canal Momento Acupuntura. Quer deixar o seu comentário? Vai ser muito bem-vindo. Vou responder com o maior prazer desse mundo. E por último, mas não menos importante, querendo marcar uma sessão de acupuntura comigo, é só me chamar lá no Instagram. Vou deixar aí embaixo na descrição que a gente conversa. Ok, pessoal? Por hora eu tô ficando por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. O canal tá crescendo, tô gostando de ver a presença do pessoal. E até o próximo vídeo!